E fiquei muito feliz pelo convite do Anderson. Quero agradecer a ele, também ao Daniel, que tem nos auxiliado lá como igreja, nesses 10 meses que a gente está plantando a igreja lá. O Anderson foi um irmão muito querido, junto com o Thales, que me mandou livros, me abençoou, me ajudou nesse ministério, e hoje estar aqui com vocês é muito prazeroso. Não só pregando, mas conversando, brincando, vendo cada um pouquinho nesses dias. Isso é muito gratificante, enche o coração de alegria. Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades também. Amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em Tito, capítulo 1, verso 1. Tito, capítulo 1, verso 1. Na nossa congregação, nós estamos expondo o livro de Tito. E, naturalmente, é um livro que eu gosto muito. Uma pessoa que me acompanhou na fé bem no início da minha jornada do cristianismo, 2012, 2013, me discipulou durante muito tempo, lendo Tito comigo, explicando, ensinando, e eu tive o privilégio esse ano de iniciar a exposição lá na nossa igreja. Hoje eu quero fazer uma introdução ali ao livro de Tito e fazer uma aplicação específica nos primeiros versos dessa epístola pastoral de Paulo a Tito. Vamos ver do verso 1 ao 5. Mas nós vamos nos deter um pouco mais no verso 2. Diz assim para nós o texto bíblico: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, de adorarmos o Teu nome, de termos momentos, Senhor, de tanta alegria, de tantas brincadeiras, de conhecermos pessoas, Pai, diferentes, e de podermos aprender uns com os outros. Nós somos gratos. Somos gratos porque temos a convicção e a certeza que isso é graça da parte do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem derramado, Senhor, do Teu amor, da Tua bênção sobre eles, e que o Senhor possa fazer isso ainda mais. Auxilia-os, Pai, fortalece, levanta, Senhor, no meio deles, homens, mulheres, que possam guardá-los, Pai, com amor e carinho, no cuidado, no companheirismo da vida cristã. Levanta, Senhor, líderes, presbíteros, abençoa, Senhor, eles com tudo aquilo que é necessário para que a Tua igreja seja edificada e para que esse povo que se reúne em Teu nome glorifique o Senhor ainda mais. Obrigado por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos um pouco mais acerca da Tua palavra, a conhecermos a Tua face através daquilo que o Senhor nos diz, e aplicarmos e obedecermos isso com as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, em nome santo de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo escreve 3 epístolas pastorais, uma a Tito, 2 a Timóteo. Em ordem é Timóteo e Tito. 1 Timóteo e Tito praticamente escrito no mesmo tempo, e 2 Timóteo uma carta escrita posterior. Quero fazer um breve panorama, não vou gastar muito tempo nisso, mas talvez seja importante para nós hoje. Paulo havia comissionado esses homens, Timóteo e Tito. Timóteo havia dado então continuidade ao ministério que Paulo plantou na igreja em Éfeso, ficou alguns anos lá, e Timóteo foi estabelecido como um pastor, um presbítero, um líder naquela igreja, e não sabemos quanto tempo que Timóteo permaneceu lá. Tito estava, como o texto nos fala, em Creta. Paulo fala, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Creta era uma ilha.
mas é muito grande. Depois você pode procurar no Google aí, é muito legal. E se um dia você quiser fazer uma visita e puder me levar lá, né, a gente pode combinar algo, tenho certeza que vai ser muito legal. É uma ilha do Mar da Grécia, é uma das maiores ilhas ali do Mar Mediterrâneo. Ela tem 257 quilômetros de extensão por 57 quilômetros de largura. É um desafio de Tito estar lá. Mais de 8 mil quilômetros quadrados. Eu não sei quanto que tem em João Boulevard, mas Belo Horizonte só tem 330 quilômetros quadrados. Então você imagina o desafio de Tito. Um lugar, uma ilha que era refúgio, por exemplo, de soldados romanos, de gregos, aonde a mitologia grega dizia que Zeus havia surgido de lá, que Minotauro viveu lá, povos pagãos, tribos e tantas pessoas, ao ponto que o termo que nós usamos hoje, sincretismo, vem de Creta, que era esse lugar sincrético, de tantas pessoas, de tantas tribos, de tantas religiões, de tantas coisas que existiam. Esse era o desafio do nosso amigo Tito. A gente não sabe muito bem como iniciou essa igreja nesse lugar, mas, por exemplo, quando você lê Atos 2, sobre o derramar do Pentecostes, você vai ver que havia lá cretenses, árabes e outras pessoas. Alguns teólogos vão dizer que essas pessoas que se converteram lá em Atos, no Pentecostes, retornaram. O Pentecostes era uma festa migratória. Era uma festa em que pessoas vinham de diversas regiões para celebrar aquela festa. Eles ficavam lá algum tempo, até a Páscoa, e depois da Páscoa até Pentecostes, e depois retornavam para suas cidades e creiam na providência de Deus que muitas pessoas que se converteram naquele período, que se estabeleceram ali, retornaram para suas cidades e plantaram igrejas. Paulo, quando é preso no finalzinho do livro de Atos, que está viajando até Roma, o navio de Paulo não naufraga em Creta, naufraga em Malta, que é um pouco mais à frente, mas passa pela costa de Creta, ao ponto do próprio apóstolo Paulo dizer que ele deveria ter ficado lá, que era melhor ter ficado lá do que ter seguido viagem. Talvez o apóstolo Paulo possa ter parado ali por um tempo. Fato é que Paulo, após a sua prisão em Roma, que termina o livro de Atos, de forma enigmática, não sei se você tem essa percepção, assim, poxa, o livro acabou. Mas não tem um ponto final. Eu queria ler mais dessa história. E a gente fica com aquele gostinho que a gente sabe pela história da igreja posterior, que Paulo foi liberto da primeira prisão em Roma, e talvez teve um pouco mais de expansão missionária até a sua segunda prisão, que aí é o livro de 2 Timóteo, onde aí Paulo já está preso. Ele já está dizendo, está perto, tempo da minha partida, combati o meu combate, terminei a corrida, guardei a fé, e ali ele já estava próximo realmente da sua morte. Mas o fato é que Paulo deixa Tito em Creta. Deixa para que ele continuasse uma missão, para que ele desse continuidade ao ministério que já havia sido estabelecido. E Paulo escreve uma carta pastoral, diferente, por exemplo, de uma carta aos Gálatas, a Efésios, que Paulo vai tratar, por exemplo, de fé, de alguns problemas, como em relação ao Evangelho, como Gálatas trata. Tito era um pastor. Às vezes a gente tem uma percepção que Tito era muito jovem, mas Tito se converteu ao Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo, talvez 15 anos antes dessa carta. E viajou com Paulo. Na segunda viagem, foi com Paulo, por exemplo, a Jerusalém. No concílio de Jerusalém, Tito estava lá. Paulo fala isso aos Gálatas, que Tito estava lá e era alguém que não foi circuncidado, como que um exemplo aos judaizantes, dizendo, olha, tem alguém aqui junto comigo e não foi circuncidado, talvez é melhor do que vocês. Não, brincadeira, porque eu estou colocando palavras na boca de Paulo. Mas estava lá com Paulo, viu Paulo plantar igrejas, viu Paulo estabelecer líderes, viu Paulo apanhar, apanhou junto, talvez esteve preso com Paulo em alguns lugares. Por que isso é importante? Porque não era um neófito na fé, não era alguém perdido no mundo que falou assim, o Paulo achou assim, eu acho que vai dar bom, vou deixar de titular e vamos ver o que vai acontecer. Não. Era alguém que Paulo tinha confiança. Era alguém que Paulo, ao mesmo que Paulo fala, ele era meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Alguém que Paulo viu crescer no Evangelho, alguém que Paulo discipulou, alguém que passou por muitos momentos junto com ele, e agora ele estava passando bastante, em certa medida, daquela região a esse homem. Tito é citado várias vezes nas cartas aos Coríntios.
alguém que, como um cooperador, como alguém fiel, como alguém que Paulo tinha alegria e prazer de vivenciar junto. Mas tinha um desafio. Essa epístola, essa carta pastoral, ela segue um modelo de escrita que era muito comum no primeiro século. Geralmente um governador, um líder enviava uma carta a algum liderado dele ou alguma região, e essas cartas tinham o mesmo padrão. Você tinha uma apresentação, onde a pessoa dizia quem ele era, tinha o propósito da carta e algumas designações e uma saudação no final. Mas preste atenção em algo. Paulo está se apresentando ao jovem Tito. Tito, que era grego, que não havia sido circuncidado, que andou com ele muito tempo. Paulo conhecia-o, mas Paulo se apresenta com algumas características talvez diferentes das características de uma carta de um governante romano, por exemplo, que possivelmente colocaria sua patente, quem ele era, suas conquistas. Paulo fala, servo de Deus. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra servo, tenho certeza que talvez muitos de vocês conhecem, doulo, do grego, que tem a conotação de escravo. Paulo está referindo-se a si mesmo não como um grande governante, não como o dono de algo, não como alguém que tinha uma ascensão e um poder nesse sentido, mas alguém que se colocava como um servo, um escravo. A ideia de um escravo era alguém que tinha, em certa medida, perdido sua própria identidade. O escravo, muitas vezes, agora ele era chamado pelo nome do seu senhor. Deixava o seu nome de lado, por exemplo, como Fabrício, e tornava-se servo do fulano de tal, do ciclano de tal, o servo de Deus. Isso é importante para Tito, porque Tito ia continuar algumas coisas que Paulo havia começado lá. Paulo está se apresentando a Tito, talvez para relembrar o que Tito já sabia, que ele era um servo, que a vida de Paulo agora era reconhecida em Deus, através de Deus, por meio de Deus. Ele estava em Deus e era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui talvez é uma carteirada. Aqui talvez é lembrando, não porque Paulo queria dar uma carteirada, mas é porque ele havia sido entendido como um apóstolo pelo próprio Senhor. E carregava as marcas de um apóstolo, como a Bíblia nos fala. Marcas essa, como Paulo vai falar aos Coríntios, que ele fez sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Marcas, por exemplo, que os próprios apóstolos compreenderam que deveriam executar na escolha do substituto de Judas. Alguém que viu o Cristo ressurreto. Paulo viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Alguém que foi comissionado pelo próprio Cristo, enviado por Cristo. E Paulo lembra-te, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Isso também vale para nós, para entendermos que essas marcas apostólicas não são encontradas hoje. Não há hoje alguém que viu o Cristo ressurreto, que foi comissionado por ele, ou que fez isso, sinais, milagres, maravilhas, mas Paulo tinha essa influência. E ele deveria, em certa medida, se apresentar dessa forma, lembrando a Tito algumas coisas. E Paulo vai designar o seu próprio propósito, para que ele vivia, por que ele fazia, o que ele estava ali narrando, quem ele era. E Paulo diz que ele era alguém que estava ali para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Tito está dando continuidade. Tito está sobre o fundamento dos apóstolos, como a nossa igreja hoje. As nossas igrejas hoje estão sob um fundamento que já foi estabelecido por Cristo e os seus apóstolos. E eles nos deixam designações para que a gente possa dar continuidade. E qual era a função primordial do apóstolo Paulo? Era levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ou seja, havia sim algo soberano do Senhor. Deus escolhia. Eram os eleitos de Deus. Paulo tinha uma compreensão clara da diferença do seu ministério e do ministério do Senhor. Eu plantei, Paulo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nenhum que planta, uma regra, são coisa alguma, somente o Senhor. Ele compreendia que, em primeira instância,
Era Deus quem fazia algo, mas ele compreendia a sua responsabilidade. O fato de Deus eleger não o impedia e não o limitava a pregar, a persuadir, como Daniel nos falou ontem, a falar de casa em casa, em todas as pessoas, a anunciar o Evangelho na esperança e na expectativa que Deus elegesse aquelas pessoas, e aquelas pessoas respondessem em fé, em arrependimento. Paulo era alguém chamado, vocacionado a isso. E Tito, que daria continuidade àquele ministério, devia lembrar dessas características de Paulo. Por quê? Um ponto a nós, pastores, porque às vezes no meio do ministério a gente se esquece do nosso propósito. Nós somos encharcados por tantas outras coisas, por demandas, por afazeres, por coisas administrativas, por problemas da igreja, por situações que a gente está ali fazendo, e a gente se esquece que uma grande medida da nossa vocação é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas, é ter a convicção de que estamos, como pastores, como líderes, para levar os eleitos de Deus à fé. Sabe, essa simplicidade, mas ao mesmo tempo profundidade, de lembrar que há um chamado a isso, e levar essas pessoas à fé e ao conhecimento da verdade, levar eles a algo são, sadio, correto. A fé não em algo etéreo, maluco, sem sentido, mas a fé no Cristo morto e crucificado e ressurreto. O apóstolo Paulo mesmo fala em uma outra de suas epístolas, ao ponto de dizer que, olha, eu deixei a minha sabedoria de lado, as coisas que eu entendia, e preguei a Cristo e esse morto e ressurreto. Essa percepção, dessa clareza, dessa exposição da cruz de Cristo. Não me glorio em nenhuma outra coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito tinha que lembrar disso em Creta, porque no meio daquele povo pagão, ímpio, sincrético, cheio de coisas malucas, Tito não poderia se envolver e se perder nisso. Essas outras coisas não seriam resolvidas com filosofias também, com gnosticismo também, com debates talvez sem sentido. Aquelas pessoas precisavam crer, elas precisavam conhecer, elas precisavam se deparar com um anúncio de alguém que se fez carne e veio habitar entre nós e que morreu por nós, que era escândalo para alguns, que era loucura para outros, que não fazia sentido para algumas das pessoas. Mas essa era a mensagem que Paulo carregava, a qual ele diz que é um propósito da sua própria vida, e ele introduz a sua carta com essa lembrança, para que Tito lembrasse que ele também tinha essa prerrogativa. Ele também deveria continuar fazendo isso. Levar as pessoas à fé. Levar as pessoas a depositar a confiança, a esperança, a expectativa no Filho de Deus vivo. Levar eles a uma compreensão de que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa é uma incumbência nossa. Nós, como igreja, temos muitas coisas para fazer, mas uma das principais coisas que temos a fazer é levar as pessoas à fé. É anunciarmos o Evangelho de forma clara, objetiva, concreta, que conduza as pessoas a poderem responder em fé, a poderem estar diante da mensagem do Evangelho, a fé e o conhecimento da verdade. Nós, em certa medida, como cristãos, nós temos uma verdade. Nós não estamos perdidos em meio a uma miscelânea de verdades, em meio a uma infinitude de verdades. Aliás, isso é uma armadilha do inimigo contra nós, que quer anunciar que existem diversas verdades, e aquele que diz que existe uma verdade só, está oprimindo as pessoas. Não é esse sentido. Aliás, em um mundo de muitas verdades, não existe verdade nenhuma. No mundo de tantas verdades, as pessoas se sentem perdidas, frustradas, incertas, inseguras, e por isso que elas são levadas de um lado ao outro por qualquer vento de doutrina. Mas o conhecimento da verdade faz o que conosco?
nos dá descanso, nos dá alegria, nos dá certeza, sabe? Tira de nós aquela insuficiência de gastarmos a nossa vida. Eu não sei se você passou por isso, mas eu me converti só aos 28 anos de idade, e ao Deus abrir os meus olhos, percebi, quanto tempo eu perdi buscando outras coisas. Às vezes eu não falo, porque eu tenho até vergonha, mas eu fui até no seixo do Noé, pra você ter uma ideia. Talvez você não sabe nem o que é isso, e graças a Deus pela sua vida. Mas eu percebo o quanto eu corria atrás de uma verdade, o quanto existia em mim um anseio, né, pelo eterno, como Eclesiastes vai falar, e eu não compreendia ele, eu não entendia isso. E há uma só verdade, um só Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um só Criador, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Existe uma verdade única, e essa é uma mensagem nossa. Essa deveria ser a mensagem de Tito e Crédito. Tito, quando eles começarem a falar de Zeus, do Minotauro, saiba que você tem uma verdade só. Quando as pessoas começarem a falar de coisas totalmente abstratas, e você vai se encontrar lá com os filósofos gregos, você vai se encontrar com alguns comandantes de batalha romanos, você vai se encontrar com essas pessoas, você tem uma verdade. E a sua função é levar essas pessoas à fé e ao conhecimento dessa verdade. Porque se as pessoas não se deparam com essa verdade, elas continuarão perambulando como pessoas que estão perdidas no mundo, como pessoas que estão errantes no mundo, sem sentido, vagando pelo mundo. Eu não sei se você tem essa percepção ao conversar com algumas pessoas, eu particularmente tenho, de você ouvir algumas loucuras e falar, meu Deus do céu, como essa pessoa acredita nessas coisas? Como ela acredita nisso? Sabe, as pessoas às vezes acreditam com tanta força em algumas coisas tão estranhas, que a gente às vezes acaba tendo medo da nossa verdade. Porque a pessoa às vezes está tão convicta, e às vezes a gente não está tão convicto da nossa verdade. E nós precisamos estar convencidos dessa verdade. Convencidos ao ponto de não sermos levados por nada e por ninguém. Tito precisava estar bem convencido disso. Porque agora, ao longe do apóstolo Paulo, talvez de alguém que o mentorou, ensinou, discipulou, guardou e evitou que talvez circunstâncias acontecessem com ele em algum momento, agora ele estava só. E se ele não sustentasse esses valores e esse princípio fundamental de que há uma só verdade absoluta, ele poderia sucumbir aos enganos. Esse é um cuidado que nós devemos ter. A gente vem, por exemplo, para um retiro como esse, com irmãos na fé, com pessoas que nós amamos, somos ensinados, somos cheios da palavra do Senhor, mas na segunda-feira a gente volta para Creta, né? Para a nossa ilha sincrética, cheio de pessoas que pensam coisas distintas. E como nós nos comportamos, por exemplo, naquele ambiente? Nós devemos nos comportar convictos de que há uma fé e um conhecimento da verdade. Mas essa fé e esse conhecimento da verdade não são apenas intelectualismo. Ela conduz à piedade. Fé e conhecimento que conduz à piedade. Ou seja, ela ganha a nossa mente, a nossa razão, o nosso intelecto, nos faz pensar, nos indaga, nos leva a responder coisas, mas ela toma o nosso corpo por inteiro. Ela nos leva a uma vida piedosa diante de Deus e dos homens. Sabe, ela muda os nossos valores, não apenas a nossa razão, mas a nossa ação, o nosso ser, o nosso cuidado com as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos filhos, o nosso trabalho. Ou seja, essa fé e esse conhecimento, elas devem em certa medida se externalizar pelos nossos dedos, pelo nosso falar, pela nossa vida. Porque se essa fé e nosso conhecimento não atinge a forma prática da nossa vida, tome cuidado.
com essa fé e esse conhecimento. Porque não faz sentido nós nos depararmos com algo tão profundo e isso não mudar a nossa forma de ser. Isso não mudar a nossa existência, o nosso dia a dia, não mudar a forma com que nós nos relacionamos com o Criador. Não mudar a forma que nós nos relacionamos com a criatura. Essa piedade é um resultado de que nascemos de novo, de que recebemos uma nova natureza, de que essa fé é genuína, pois fé sem obras é morta. De que esse conhecimento não é apenas algo etéreo que eu gosto de falar para as pessoas, demonstrar, olha o quanto que eu conheço dessa exegese, da hermenêutica e de outras coisas. Não. É a forma como eu trato as pessoas. É a forma como eu lido com as coisas. É a forma como eu reajo às situações. Mas aqui no verso 2, e é aqui onde eu vou me deter um pouquinho mais hoje, o apóstolo Paulo fala algo assim para ti. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus finalmente prometeu desde os tempos eternos. Tito, a fé e o conhecimento que você deve buscar reproduzir naquele lugar, que você aprendeu comigo, ela deve adentrar em tal forma naquele povo, que deve levá-los a um fundamento, que é o quê? Que é a esperança da vida eterna. Eles devem ser enraizados, devem ser colocados tão profundamente nessa compreensão do que é o Evangelho, do que Cristo fez e das promessas de Deus. Por quê? Porque se eles não estiverem fundamentados, enraizados, ancorados nessa esperança da vida eterna, quando vier os problemas da vida, eles vão se perder. Quando essa semente, não estiver aprofundada em uma boa terra, e vier um pássaro, e for uma terra seca, ela não vai germinar. Se a esperança da vida eterna não estiver enraizada no coração dos peregrinos, eles não vão estar com os olhos lá na frente. Eles vão estar com os olhos nessa terra. E cedo ou tarde, os olhos deles nessa terra vão fazer com que eles se percam ou sejam levados por essa terra. É interessante porque quando nós falamos de eternidade, de esperança, de vida eterna, eu acredito que Eclesiastes nos fala sobre isso, fala que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, mas mesmo assim ele não o compreendeu. A percepção que eu tenho ao olhar o mundo e as pessoas é que as pessoas têm esse anseio pela eternidade. Eu não estou dizendo que há algo na natureza da pessoa e ela pode chegar a Deus por si só. Não estou falando isso. Eu compreendo que ele está morto dos seus pecados e dos seus delitos. Mas há um desejo no interior do homem. Sabe, há um anseio, uma busca, uma sede por algo. Você lembra quando Jesus se encontra com a mulher samaritana? O texto fala, era necessário que ele passasse por Samaria, lá ele se encontra com aquela mulher, que a conversa começa em água e termina em culto. Jesus pede a ela água, ela fica surpresa, porque um judeu não bebia num copo de um samaritano. Samaritanos, assim, só para a gente entender rapidinho, era um povo, Samaria era a capital do Reino do Norte, quando teve a divisão após a morte de Salomão. Samaria se tornou então, após a queda de Israel, no ano 722, um lugar onde os assírios jogaram um monte de outros povos lá, e se tornou um povo híbrido, mestiço, que se casaram com outras pessoas. Quando o povo, os judeus, retornaram do cativeiro babilônico, Esdras, Neemias, quem estava fazendo confusão lá? Os samaritanos. Eles queriam participar da construção, foram impedidos e começaram a fazer perseguição e outras coisas. Os judeus guardavam essas mágoas contra eles. E Jesus vai até lá e conversa com essa mulher.
E fala para ela que ele poderia dar para ela uma água que jorraria dentro dela, no interior dela, por toda a vida. E ela fica surpresa com aquilo. Jesus mexe com ela. Jesus está mexendo com o âmbito dela, dizendo: olha, tem uma sede em você, que essa água desse poço aqui não pode saciar. E ela fica surpresa com aquilo. E logo em seguida, depois que acaba a narrativa, Jesus se apresenta a ela como Messias, os discípulos vêm e vão falar sobre o quê? Sobre comida. Eles foram buscar comida. E Jesus fala: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. E os discípulos dizem: será que alguém deu comida para ele? Jesus estava falando de um anseio, de sede e fome que existia no ser humano, mas que não era suprido com coisas naturais, que não era realizado por coisas simples, mas havia neles algo que deveria ser saciado pelo próprio Deus. Eu acredito que em alguns casos é mais fácil nós apagarmos os nossos sentimentos naturais por algumas coisas do que esse desejo intrínseco do nosso ser pelo eterno. É isso que faz as pessoas procurarem tanta loucura. Sabe, elas se darem em religiões místicas, em coisas de mistério, porque o homem natural, morto, ele deseja algo, mas que ele não consegue encontrar. Ele tem sede. Ele quer ir naquele poço todos os dias. Ele quer beber de algumas coisas todos os dias. Por quê? De onde vem essa sede? Vem da criação. A constituição do nosso ser em essência, nós somos o quê? Somos seres litúrgicos. Nós adoramos as coisas. E se o nosso centro de adoração não é o Senhor, naturalmente o nosso centro de adoração vai ser outras coisas. Nós constituímos ídolos para nós. Como já dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós desejamos, nós temos fome e nós temos sede por algo que nós não conseguimos saciar. E nós nos voltamos a outras coisas. E Paulo está orientando a Tito para conduzi-los à fé, mas para que eles fossem saciados através do quê? Do conhecimento de Deus. E como podemos conhecer a Deus? Indo ao poço? Por meio de meios naturais? Não. Porque a criação, presta atenção, ela é tão necessitada como nós. A criação não sacia a criação. O Criador sacia a criação. E essa é uma percepção que nos falta. Nos falta uma percepção de dádiva, de necessidade, de grandeza. Por isso que precisamos de algo que seja eterno, extra, além, para além daquilo que nós podemos. E por isso que nós precisamos do Criador, que se auto-revela, que Ele expresse-se por meio da sua palavra e da vinda do seu Filho, além dos meios naturais. Não que Jesus não se torne homem e adentre a humanidade, mas Ele é Deus, o Deus encarnado. Ele mesmo fala: eu sou essa água. Ele é a fonte da vida, Ele é o pão da vida, Ele é aquilo que sacia a uma criação caída, falida. Qual a principal diferença entre Deus e nós? Já se perguntou isso? Qual a principal diferença? A verdade é que nós somos insuficientes, somos dependentes, estamos sempre dentro de uma categoria de imanência, precisando de algo. Sempre estivemos dentro de alguma coisa, seja dentro da placenta da nossa mãe, seja dentro de um berço, dentro de uma fralda, somos dependentes de alguma coisa em tempo integral.
Deus, ele é totalmente outro, ele é independente, ele é autossuficiente. E essa categoria que distingue nós de Deus, às vezes ela nos machuca. E às vezes nós não a entendemos. E às vezes mesmo como crentes, temos dificuldade disso. De entender que essa categoria em si não é ruim. De onde nasce a idolatria? A idolatria nasce da esperança que as coisas insuficientes nos façam saciados. Sermos saciados. A idolatria é sempre uma expectativa de que algo da criação possa nos dar só o que o Criador pode dar. Por isso que ela é tão abrangente. Porque ela não está relacionada apenas com uma estátua de Maria, ou com um falso Deus X ou Y. Ela está relacionada às vezes com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com a nossa comodidade, com os nossos desejos, porque eu coloco uma expectativa, uma esperança em cima de alguma coisa que não pode suprir essa esperança. E o ídolo nunca entrega o que promete. Por isso que nós somos tão frustrados com as dádivas que Deus nos dá, porque nós fazemos delas nossos ídolos. Quando nós as perdemos, quando elas nos fazem mal em alguns momentos, porque nós colocamos elas num patamar equivocado. Você percebe? Um diagnóstico. Quando você quer fazer uma coisa e não dá certo, quando você perde um emprego, quando você planejou uma coisa e não foi, quando você vislumbrou o seu filho sendo de uma forma, uma situação sendo disso, e aquilo não acontece. Como você fica? Chateado? Frustrado? Insatisfeito? Sabe, você fica machucado com aquilo, às vezes de uma forma exagerada. Isso é um sinal de que você estava colocando uma esperança e uma expectativa irreal naquilo que não poderia lhe dar. Não estou dizendo que a gente não pode ficar triste com determinadas situações. É natural. Na verdade, é natural quando nós perdemos coisas, nós perdemos pessoas, mas a criação, ela não tem essa capacidade de forma perpétua, de forma eterna. Ela não tem, ela não consegue. Por que Deus não sente falta? Por quê? Porque Ele é plenamente satisfeito desse amor, dessa relação, por exemplo, da Trindade, entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não tem essa necessidade porque há uma convicção eterna e uma satisfação eterna entre eles. Essa pericorésia, onde eles se satisfazem, onde eles vivem eternamente em amor. A falta nunca é sentida por Deus, mas sempre pela criação. A falta nem sempre é ruim. Deixa eu repetir isso para nós. A falta não é ruim. A falta é o que nos arrasta ao Criador muitas vezes. Sentir fome e sede não é errado. Não é ruim. Eu não estou falando isso para você falar, isso tudo é ruim. Não, não é ruim. A falta é uma demonstração que não somos criaturas. Que nós não somos criadores. Que nós não conseguimos, por si só. A Bíblia fala que a gente não sabe nem quantos dias da nossa vida. Que a gente é como uma flor do campo que hoje nasce e amanhã morre. Sentir a falta não é ruim. Até porque nós estamos a caminho. Estamos entre o já e o ainda não. Né? Como muitos de vocês falaram. Esse é o grande erro, por exemplo, dessa doutrina, né? Que a gente não fica doente, a gente não fica... Por que eles pregam isso? Porque eles pregam ainda não no momento errado. Nós haveremos um dia que não haverá fome, choro, dor, tristeza, a antiga ordem já passou. Mas isso é do ainda não. A teologia da prosperidade quer antecipar o ainda não. E por isso que está tão errado. Porque faz a interpretação no tempo errado.
o tempo nos machuca. O tempo nos... Eu fiz 40 anos esse ano. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte. E eu não consigo nem correr atrás dos meus filhos mais. Sabe? E é perceptível para mim isso. O tempo me humilha. Sabe que ele vai tirando de mim algumas coisas que eu falava que eu parecia que eu nunca ia perder. Mas por quê? Porque a falta me aproxima do Criador. Porque o senso dessa necessidade me faz desejar pelo aquele que me levará a um lugar e um momento que não haverá mais necessidade. Nós somos expulsos do jardim. Expulsos. E é como se houvesse na nossa memória uma saudade de um lugar onde eu nunca estive. Você não tem essa compreensão de tipo assim, parece que está tão errado e não muda. Que a gente, tipo assim, a gente quer algumas coisas, mas a gente caminha e ainda falta. Você tem essa percepção? Que bom. Porque isso é uma percepção de alguém que está a caminho, mas que sabe que não chegou. E é um peregrino. Por isso que nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê, ele é eterno. A maior loucura da humanidade é achar que eles podem ser insatisfeitos sem Deus. E Paulo está dizendo a Tito o que ele fazia. Olha, a minha função é levar as pessoas à esperança da vida eterna. Se a compreensão de fé sobre o reino de Deus, sobre um fundamento, as pessoas não estiverem nisso, eles vão se perder. Eles vão ser levados pela fome e pela sede. A prova que nós somos criaturas é essa fome e essa sede. É esse desejo que nós temos. E isso não é ruim. Por isso que a gente está aqui, por exemplo. Por isso que a gente cultua semanalmente. Por isso que a gente canta, louva, até que Ele venha. Porque nós somos o povo dele. Mas sabemos que estamos a caminho. E de que enquanto estamos a caminho, talvez algumas coisas não sentiremos falta. E sentir falta não é ruim. O problema é querer suprir essa falta em outros lugares. Mas Paulo fala que é para levar os eleitos de Deus a fé e a esperança, e se fundamenta na esperança da vida eterna, né? A qual Deus que não mente. Prometeu, desde quando? Desde quando o Senhor viu que o homem caiu, e aí o Senhor precisou resolver alguma coisa, e aí o Senhor falou, nossa, eu deu ruim. Olha lá, Adão. Não. Desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. Você já leu lá em Apocalipse como se referencia, por exemplo, ao livro da vida? O livro eterno da vida, do Cordeiro. Está falando que aquele livro do Cordeiro, que é o livro da vida, ele é eterno. Que há uma compreensão de que Deus está fazendo algo desde a eternidade. Ele não mente. É interessante porque aqui a gente pode até aplicar isso dentro da perseverança dos santos. Qual que é o grande dilema das pessoas em relação à perda da salvação, por exemplo? Muitos de nós, não estou dizendo nós aqui, espero que não, mas algumas pessoas que acreditam que se perde a salvação ou algo disso, com base no quê? Porque eles olham para si. Eles olham para o homem. Eles olham para a vida dele, ou eles olham para a vida de alguém, eles olham para alguma circunstância. Mas a qual o Deus que não mente prometeu desde os tempos eternos. Essa aliança pactual de Deus está relacionada de Deus com Deus. Jesus fala que nenhum de nós será arrancado da mão dele. Aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrancar da minha mão. Eu jamais lançarei fora. Presta atenção, olha que legal. Nós não podemos ser arrancados da mão de Jesus, não é porque a gente é bom ou é ruim, mas é porque Jesus ama Deus, Pai. Eles têm um pacto redentivo
desde antes da eternidade. E porque Jesus, Deus Jesus, ama o Deus Pai, Ele não vai perder. Ele não pode perder. Porque primeiramente Ele ama muito o Pai. Não tem a ver com a gente ser bom ou ser ruim, mas tem a ver com Ele ser muito bons. A nossa certeza da perseverança está no Deus que não mente e prometeu desde os tempos eternos. Jesus, Ele vai para a cruz em primeira instância em obediência ao Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O amor dele pelo Pai é o cumprimento do amor dele por nós. Compreender a relação de amor entre a Trindade me traz segurança. Eu sustento a minha fé no Deus que não mente. Um Deus que tem um convencimento de alegria e prazer genuíno nele mesmo, que transcende e alcança nós. Mas quando eu substituo e a minha esperança não está na vida eterna, nas coisas eternas, no Deus eterno, mas está em mim, está na minha condição, está no meu dia a dia, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma fé volátil, instável, passageira, doida às vezes. Não é verdade? Doida. Mas quando eu sou convencido que há na minha fé um fundamento de uma esperança de vida eterna, meus irmãos, pode ficar chovendo o resto do ano, mas que não chova o resto do ano, amém? Pode vir coisas muito difíceis, pode vir morte, pode vir perseguição, pode vir dor, pode vir ausência de situações, mas eu sei que Deus que me salvou é o Deus que não mente e prometeu desde os tempos eternos. Deixa eu ler um texto com vocês e aqui a gente vai partir para o final. Colossenses, abre comigo lá em Colossenses capítulo 2, verso, vou ler um pouquinho mais, eu vou ler do verso 8 até o verso 15. Tenham cuidado, Colossenses capítulo 2, verso 8, tá? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu. Agora preste atenção nesses últimos versos. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O apóstolo Paulo está chamando a atenção dos colossenses, para que eles tenham cuidado, para não se deixarem levar por filosofias vãs, enganosas, tradições humanas, para que no decorrer do percurso, os olhos deles não se desviem, a fé deles não seja atormentada, que eles se lembrem de Cristo, que os salvou, que os ressuscitou, que tirou deles uma natureza da carne, e agora os circuncidou, não com uma circuncisão feita de forma humana, mas no coração deles, perdoou eles, fez coisas grandiosas. O final do verso 15 é intrigante, porque às vezes a gente lê ele rapidamente
Então a gente perde um pouco do contexto do que Paulo estava querendo dizer para eles. Paulo fala que, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está trazendo uma ideia de espetáculo, de um despojar, de algo que talvez aqueles colossenses, ao lerem, entenderiam. Porque quando havia um vencedor, um rei vencedor, um imperador vencedor, geralmente ele apresentava a sua vitória em um espetáculo público e demonstrava os despojos de batalha, humilhava os seus inimigos, e isso era apresentado diante deles. E Paulo está fazendo um paralelo daquilo que aquelas pessoas conheciam. Por exemplo, se você assistir na Prime, tem uma minissérie de Júlio César, muito legal, você pode assistir lá, são 2 episódios. E você vai ter momentos, por exemplo, que Júlio César, o imperador ali romano, vai para as batalhas, e ele volta com os soldados, com os reis, despojados, e entra em Roma como um espetáculo público diante das pessoas. Geralmente o imperador à frente, no seu cavalo, na mitologia ali romana, vestido de Vênus, como um vencedor. No meio, ali então vem as pessoas acorrentadas, os soldados, os reis e todas as pessoas. E no fim, vem vindo os soldados e o povo ali que foi para a batalha. Paulo está usando um paralelismo em relação a isso com Cristo. Mas que Cristo não despojou os nossos inimigos, por exemplo, de uma batalha com uma espada. E isso era uma loucura para eles. Porque Paulo está falando que Jesus fez isso triunfando sobre eles na cruz. Na cruz. A cruz foi o espetáculo aonde Cristo venceu a batalha e despojou o seu inimigo. Pisou na cabeça da serpente. Humilhou o principal inimigo nosso, que nos escravizava, que havia nos levado cativo, que havia nos sujeitado a uma mentalidade equivocada, a uma forma sem esperança, a algo sem alegria, prazer e amor. Éramos nós, essas pessoas. Mas o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele venceu essa batalha cósmica na cruz. Na cruz. Ali onde, aos olhos dos seus inimigos, ele estava sendo humilhado, e realmente estava, mas ali também ele estava sendo coroado. Ali também ele estava sendo levantado sobre o madeiro, para que todos o vissem, como um vencedor, que havia se sacrificado pelo seu povo. Eu quero terminar ilustrando esse espetáculo. Por quê? Porque nessa procissão, com esse exemplo romano, o nosso Senhor já entrou. Ele já foi recebido na cidade. Ele já foi recebido nos céus. O nosso inimigo, Satanás e os seus demônios, já foram despojados, já foram envergonhados, já foram vencidos nessa batalha. E nós, pastor? Nós estamos a caminho dessa cidade. Muitas vezes existiam 100, 200 mil soldados romanos. E eles iam em fila. E às vezes levavam até mais do que alguns dias para chegar em Roma. Mas eles já estavam ouvindo as vozes da canção. Eles já sabiam que o rei tinha chegado. Eles já sabiam que o inimigo já tinha sido despojado. Eles ainda estavam a caminho. E o caminho às vezes ainda era difícil. Sabe, o caminho ainda fora da cidade ainda trazia consigo algumas marcas, algumas dores, algumas percas. Mas eles já ouviam um cântico de vitória. Eles tinham a convicção que o rei deles já tinha vencido. Eles apenas marchavam, continuando na esperança de que um dia eles participariam do banquete das bodas do rei e do cordeiro. Esses somos nós, que nós temos uma esperança de vida eterna. Nós já sabemos o que o nosso rei fez. Sabe, nós por mais que temos algumas batalhas nessa terra, a principal batalha já foi vencida.
não percamos os olhos, sabe, que a nossa fé seja fundamentada na esperança da vida eterna. Os cânticos do nosso Rei já são entoados no céu como vitorioso. Ele já adentrou as muralhas da Nova Jerusalém. Ele já está lá. Lembre-se disso. E nós temos o privilégio de chegar lá porque confiamos na vitória dele. E não somos mais seus inimigos como um dia éramos, mas agora somos parte do seu povo. Estamos a caminho das bodas do Cordeiro, onde a nossa fome e a nossa sede será saciada por completo. Hoje nós nos alimentamos do sangue e do corpo de Cristo, em meio à ceia, como um prelúdio, um anúncio de que um dia nós estaremos juntos com Ele, nos alimentando disso. E não perca essa esperança, sabe, de verdade, se a sua fé não está fundamentada nesse lugar, cara, peça ao Senhor. Fala: Senhor, me ajuda a sentir o cheiro da vitória do Senhor, a ouvir os cânticos de vitória, a guardar o meu coração nesse lugar, a ser fundamentado nisso, porque é isso que nós devemos ter. E é isso que, pela fé, nós já podemos ter em Jesus Cristo. Amém? Vou orar com vocês para nós encerrar esse tempo. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua vitória em nosso mundo. Muito obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. Quando éramos escravos, quando estávamos mortos, quando sentíamos fome e sede da eternidade, mas não conseguíamos alcançar isso, o Senhor trouxe a nós. O Senhor trouxe a nós a verdade por meio da sua própria vida, se oferecendo como um sacrifício, para saciar essa fome e essa sede que temos. Ó Deus, muitas vezes nós nos esquecemos disso e ainda tentamos nos satisfazer através da criação, com coisas que a criação não pode nos dar. Quantos de nós, Pai, sentimos ainda essa fome, essa sede, essa falta, essa saudade, mas que pela fé nós podemos direcioná-la no Senhor, esperando pelo Senhor, desejando pelo Senhor e convictos que estamos a caminho desse lugar onde o Senhor já foi recebido e o nosso inimigo já foi vencido, e em que nós participaremos da sua vitória e nos alegraremos do Senhor por toda a eternidade. Enche, Senhor, o coração de cada um aqui presente com essa esperança. Enche, Senhor. Sabe que em meio às nossas lutas do dia a dia, às nossas frustrações, os nossos desafios, os nossos olhos possam estar fixos no Senhor, como o autor e o consumador da nossa fé. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tamo junto.